Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens nessa importante carta do Novo Testamento. Vamos ler do verso 1 até o verso 10, embora nosso foco hoje à noite seja do verso 4 a 10, pois já fizemos a exposição dos versos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que Teu bendito Espírito Santo ilumine o nosso entendimento na compreensão da Tua revelação. Nos ajuda a entender, ó Deus, a profundidade do Teu amor, a grandeza da Tua graça e, acima de tudo, a Tua glória como alvo da nossa vida e de tudo que o Senhor faz nesse mundo. Pedimos que o Senhor fale ao coração de cada pessoa aqui, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta com o objetivo de expor o grandioso plano de Deus na salvação de pecadores. Ele fez isso motivado pela notícia que tinha recebido de que a igreja de Éfeso, que tinha sido fundada por ele, e outras igrejas próximas, tinham tomado conhecimento de que ele estava preso. E ele estava preso em Roma. E os cristãos estavam meio que perplexos como é que o maior pregador do Evangelho e da graça de Deus tinha acabado numa prisão em Roma, quando ainda havia o mundo inteiro para ser evangelizado. E estavam desanimados na fé, estavam meio que sem entender qual era o plano de Deus com isso. Essas notícias chegam até o apóstolo Paulo, lá em Roma, onde ele está preso, e ele resolve escrever uma carta para estes irmãos da igreja de Éfeso e também para outras igrejas. Nós temos indícios de que essa carta, ela, embora endereçada aos Efésios, ela tinha como objetivo ser uma carta circular, era para ser lida nas igrejas daquela região. Eu estou me referindo ao fato de que alguns manuscritos antigos não têm a expressão que vivem em Éfeso, no verso 1 do capítulo 1, aparece em branco, como se fosse para preencher aos irmãos que vivem em Colossos, aos irmãos que vivem em qualquer outra cidade daquela região. E também o fato de que, fora contra o costume de Paulo, essa carta não tem nenhuma recomendação pessoal no final. Todas as outras cartas terminam dizendo saúda fulano, saúda cicrano. Essa não. Provavelmente porque era uma carta que era para ser lida não só na igreja de Éfeso, mas na região daquela cidade e outras cidades próximas. O alvo de Paulo era confortar aqueles irmãos e dizer para eles que a prisão dele em Roma, na verdade, fazia parte do plano que Deus havia concebido desde a eternidade
de trazer para si um povo de entre a raça decaída, a raça humana decaída, um povo que seria para o louvor da sua glória. A prisão de Paulo fazia parte desse plano, no sentido de que Paulo estava preso porque ele estava anunciando aos gentios que o Evangelho de Cristo também era para eles e não somente para os judeus. Ou seja, no cumprimento do dever, Paulo havia encontrado a prisão como lugar temporário. Depois ele sairia daquela prisão, ainda pregaria o Evangelho alguns anos, depois voltaria a ser preso e morreria no ano 66, lá em Roma. Aqui no capítulo 1, Paulo fala a respeito desse plano glorioso. Deus Pai planejou a igreja, verso 3 a verso 6. O Filho, Deus Filho, se deu por ela, verso 6 até o verso 12. E Deus Espírito Santo chama e aplica essas verdades a todo aquele que crê, sendo Ele o penhor da nossa herança e também o selo dessa promessa, versos 13 e 14, e tudo isso para o louvor da glória de Deus. Depois Paulo ora pelos crentes para que eles compreendam isso, verso 15 até o verso 23, é uma oração na qual ele faz menção do grande poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, como sendo aquele mesmo poder que opera nos crentes. E termina essa oração no verso 23, dizendo que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu havia sugerido aos irmãos de que essa oração, que vai do verso 15 até o verso 23, é uma espécie de parênteses, e que o capítulo 2, verso 1 é a continuação, na verdade, do verso 14, capítulo 1, verso 14. Paulo, no verso 14, ele termina a descrição da ação de Deus na salvação, dizendo que o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E aí ele continua descrevendo esse processo de salvação, esse plano da salvação no capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e assim por diante. Nós vimos na mensagem anterior que nesses 3 versículos iniciais do capítulo 2, Paulo faz uma exposição da situação em que nós nos encontrávamos quando Deus nos achou com a sua graça e a sua misericórdia. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, verso 1, que nós éramos escravos do mundo, de Satanás e da carne, versos 2 e 3, e que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, final do verso 3. Ou seja, ele descreve a humanidade como estando numa situação da mais completa perdição, não somente culpados, debaixo da ira de Deus, mas completamente impotentes para resolver a sua situação. E aqui que no verso 4 ele entra com estas palavras que sinalizam uma mudança na situação, fazendo com que estas palavras, mas Deus, sejam a frasezinha ou a expressão mais importante de toda essa passagem aí. A situação era essa: mortos, escravos, condenados debaixo da ira de Deus. Mas Deus, e aí introduz uma mudança. Então, nós podemos dizer que o Evangelho se resume a essas 2 palavras: mas Deus. Éramos pecadores, miseráveis, perdidos, sem esperança nenhuma, mas Deus fez alguma coisa. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo começa a anunciar aqui a partir do verso 4. Ele diz que Deus fez alguma coisa. Ele vai dizer que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Deus fez isso com base em 2 coisas. A causa, por que é que Deus fez isso? Se nós merecíamos a morte, se nós merecíamos a sua condenação, se não tínhamos direito a absolutamente nada, porque Deus nos salva. A primeira causa que Paulo apresenta aí
está no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, misericórdia faz parte dos atributos de Deus, é isso que Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que trata com compaixão e não trata como merecem condenados como vocês e como eu. Misericórdia é aquilo que Deus tem para com pecadores perdidos. Conta que Nicolau Copérnico, o famoso cientista, quando morreu, queria que se escrevesse na sua tumba o seguinte: não quero a graça dada a Paulo, não quero o favor feito a João, quero somente a misericórdia feita ao ladrão na cruz. É exatamente isso. Aquela misericórdia que Deus teve com aquele ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso, apesar dele ser o que ele era. Então, essa é a primeira causa pela qual Deus fez alguma coisa, a misericórdia dele. Ele não nos trata conforme nós merecemos, ele não nos dá aquilo que nós merecemos pelos nossos atos. Mas agora tem uma causa especial, essa é a causa geral, mas tem uma causa especial no verso 4, que Paulo acrescenta: por causa do grande amor com que nos amou. Esse amor aqui não é o amor geral de Deus para com a humanidade, tipo, Deus amou o mundo de tal maneira. Como Criador, Deus ama a sua criação, e é verdadeiro afirmar que Ele ama cada pessoa desse planeta, porque Ele é o autor da criação. Mas há um amor que é descrito aqui como sendo grande amor, que é o amor salvador de Deus, e que Ele tem apenas por aqueles que Ele amou desde a fundação do mundo, com amor salvador. Em teologia a gente faz essa distinção entre graça comum, ou seja, o favor de Deus para com todas as pessoas. Deus faz até mesmo para com aqueles que não acreditam neles. Deus faz gente bonita, famosa, rica, saudável, alegre, divertida, criativa. Deus abençoa a humanidade indistintamente, com dons, riquezas, favores e bênçãos. Isso é o que nós chamamos de graça comum. Mas a graça especial, que é a salvação, o perdão de pecados, é somente para aqueles que Ele quis desde a fundação do mundo, não é dado a todos. É a mesma coisa o amor de Deus. Você vai encontrar passagens na Bíblia que Deus amou o mundo, e é verdade, Deus ama pecadores, é verdade, mas a Bíblia também fala aqui, como aqui por exemplo, do grande amor com que Ele nos amou. Paulo está falando do ponto de vista do cristão salvo. Ele me amou com um grande amor, é distinto daquele amor geral para com a humanidade. Então você vai encontrar passagens que vão dizer que Deus amou todos, é verdade, mas isso não quer dizer que Ele vai salvar todos, porque o amor salvador, o amor eletivo, a misericórdia que salva, ela é dada somente para os eleitos, antes da fundação do mundo. Então a causa geral primeiro é a sua misericórdia. Então Deus, porque Ele é o que Ele é, Ele nem sempre retribui aos pecadores do jeito que os pecadores merecem. Isso se chama misericórdia. Mas o que faz com que Ele salve alguns pecadores da condenação que eles merecem é esse grande amor, esse amor especial que Ele tem por alguns desses pecadores. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E Paulo acrescenta uma frase para destacar esse amor e para dizer que realmente é imerecido. E estando nós mortos em nossos delitos, ele acrescenta essa frase aqui, que ele já disse no verso 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, para deixar claro que a base da misericórdia de Deus e do grande amor com que Ele nos amou, não foi nada em nós. Deus não nos amou porque nós merecemos. Geralmente é assim na humanidade. A gente se sente atraído por alguém, a gente gosta de alguém por causa das qualidades que aquela pessoa tem. A pessoa é bonita, é agradável, fala bem, ela é criativa, ela é inteligente,
ou enfim, né? O nosso amor geralmente nasce ou brota em reação a alguma virtude ou alguma qualidade que tem nas outras pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui que esse amor salvador de Deus, ele não nasceu de nada, ele não é resultado de nada que Deus viu em nós que valesse a pena, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e ofensas. Delito é a quebra da lei de Deus, é a afronta ao próprio Deus, éramos inimigos, e mesmo assim Deus nos amou, Ele teve misericórdia, por causa da sua grande misericórdia e do seu grande amor, mesmo que nós o tenhamos ofendido com nossas ofensas, com nossos delitos e pecados, para não deixar a menor dúvida de que não foi, porque Deus viu quem ia aceitar. Aqui está deixado de fora a teoria da presciência, né? Não, Deus viu quem ia aceitar. Como assim? Morto não aceita nada. Não foi porque ele viu. Aqui deixa de fora livre-arbítrio. Não, mas Deus me deu uma escolha e então eu usei esse meu livre-arbítrio para escolher. Morto não escolhe nada. Morto não tem livre-arbítrio. A origem toda é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus para conosco, estando nós mortos em nossos delitos. O que é que Deus fez? E o que vem em seguida vai confirmar tudo o que ele disse até agora. Paulo diz que Deus fez 3 coisas aqui. São 3 verbos e todos eles estão escritos no mesmo tempo verbal, no mesmo modo na língua grega. Primeiro, nos deu vida, está aí no verso 5. No verso 6, nos ressuscitou, e ainda no verso 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Talvez o apóstolo Paulo tenha, eu não sei se ele fez intencionalmente, mas parece que essas 3 coisas aqui são uma reversão daquela situação tripla que ele descreveu no início do capítulo. Vocês lembram? O que é que nós éramos? Mortos, verso 1. Escravos do mundo, de Satanás e da carne, e filhos da ira. Agora parece que Paulo está descrevendo uma reversão dessa situação. Nós éramos mortos, mas Deus nos deu vida. Nós éramos escravos, aprisionados, mas agora Deus nos ressuscitou. Nós éramos filhos da ira, mas agora nós estamos assentados à direita de Deus, portanto somos seus filhos. Em Cristo, Deus reverteu toda aquela situação, quando nós estávamos ainda mortos, por causa do grande amor com que nos amou. Quando nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. Eu não sei como é possível imaginar que nós tivemos alguma participação nisso aqui. Morto, ele não se dá vida, ele não escolhe a vida, ele recebe vida. A nossa situação era de morte espiritual, Deus nos deu vida. A nossa situação era de escravos, Deus nos ressuscita quebrando os grilhões da prisão. A nossa situação era de filhos da ira, debaixo da ira e da condenação de Deus. Deus nos faz assentar à sua direita, que era o local reservado para o príncipe, ao lado direito do rei, era onde se sentava o filho do rei. Deus nos fez assentar ali em Cristo Jesus, revertendo completamente essa situação. Paulo diz o tempo todo aqui que ele fez isso em Cristo. Veja, no verso 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 6, e juntamente com Cristo nos ressuscitou. E ainda verso 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, essa intervenção de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar à sua direita. Ele fez tudo isso em Cristo Jesus, mediante Cristo Jesus. E aqui nós estamos diante do que os teólogos chamam da união mística do crente com Cristo.
Mística não no sentido que é usado hoje pejorativamente, né? Algo místico assim, não, mas espiritual. A união espiritual do crente com Cristo. É mediante essa união espiritual com Cristo, invisível e às vezes, aliás, não sentida, não é? Ela não produz nenhuma emoção em nós, porque é um estado em que Deus nos coloca. É dessa união nossa com Cristo que vem todas estas coisas: vida, ressurreição e exaltação. Você me pergunta quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu primeiro lá na eternidade. Lá na eternidade, quando Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Trindade bendita, concebeu esse plano. O Pai escolheu aqueles que Ele quis e os deu ao Filho. Na eternidade isso foi feito. Cristo veio ao mundo para executar a base, para que isso se tornasse historicamente factível e realizável. O Filho veio, morreu, ressuscitou e sentou à direita do Pai. E acontece hoje, aqui e agora, quando qualquer um de nós que ainda não passou por isso, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Ele foi unido a Cristo em termos práticos, recebeu vida nova, está sentado à direita de Deus, ressurgiu dos mortos. A conversão é uma ressurreição espiritual, e não pensemos que acabou aqui, porque isso tudo é a base da ressurreição no dia do juízo. No último dia haverá a ressurreição dos mortos, e estes que já estão unidos a Cristo, eles haverão de ressuscitar para a vida eterna e para o novo céu e nova terra, onde habita a justiça. São tantas coisas que essa passagem nos ensina, mas eu quero destacar apenas essa. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, delitos e pecados, mas Deus nos deu vida lá na eternidade, conseguida ou procurada e executada por Cristo no tempo e no espaço, há 2000 anos atrás, e aplicada a mim e a você, quando você se arrependeu dos seus pecados e creu, e consumada na vinda de Cristo, quando haverá a ressurreição dos mortos. Esse é o plano de Deus. É por isso que Paulo já antecipa o que ele vai dizer no verso 5 aqui, final do verso 5: pela graça sois salvos. Não pode haver, portanto, nenhuma outra conclusão. A salvação é pela graça, é pela graça de Deus. Ele está dizendo isso o tempo todo. Primeiro ele começou dizendo: olha o que é que nós éramos, mortos, escravos, inimigos de Deus. E olha quem Deus é, rico em misericórdia. Ele tem um grande amor para conosco quando nós estávamos mortos. Olha o que Ele fez, Ele deu vida quando vocês estavam mortos. Qual é a única conclusão que se pode chegar? Que a salvação é pela graça. Não é de mérito, não é de favor, não é de merecimento, não, só pela graça de Deus. Por que Deus fez tudo isso? É a grande pergunta. A gente pode entender que Ele tem um grande amor, a gente pode entender que Ele é um Deus de misericórdia, mas sendo Deus quem Ele é, por que Ele faz isso? A resposta está no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A gente poderia até pensar numa certa altura que Deus fez isso porque nos amou. Não há dúvida, Paulo está dizendo isso. Ele disse isso no verso 4, por causa do grande amor com que nos amou. Mas aqui no verso 7 ele introduz uma finalidade maior, que vai além do amor de Deus por nós, que é a sua própria glória. Deus faz todas as coisas com um fim último em mente, que é a sua própria glória. Deus nos ama, é verdade, mas tem uma coisa que Ele ama mais do que a nós: a sua própria glória. Ao dizer isso, eu sei que muita gente vai estar pensando: mas esse é um Deus bastante egocêntrico, né? Um Deus egoísta, que vive procurando a glória dele. Mas se não fosse assim, Ele não seria Deus. Porque veja só, se eu procuro a minha glória, ou seja, eu faço tudo para eu mostrar que eu sou o melhor, ou chamar atenção para mim,
isso é pecaminoso porque eu faço parte de uma raça de 6 bilhões de pessoas. E com certeza tem gente muito melhor do que eu em qualquer aspecto em que eu penso que eu sou bom. Então, ou é ignorância de mim mesmo, não é? Ou é muita presunção. Então, buscar a glória, a própria glória, é no mínimo idiotice da parte de um ser humano. Mas imagine um ser que não tem rival, só existe um como ele, não há ninguém que possa se comparar a ele, que ele existe desde toda a eternidade, e que ele é o Criador de todas as coisas, que ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele não pode fazer nada que não seja para a sua própria glória, senão ele não seria Deus. Essa é a resposta que nós damos quando as pessoas perguntam: mas Deus não sabia que Adão ia cair lá no paraíso? Por que ele criou a humanidade? Para a sua própria glória. Mas por que ele permitiu que o pecado entrasse no mundo? Para a sua própria glória. Mas por que ele permite essas tragédias, essa miséria no mundo? A Bíblia só tem uma resposta: para a sua própria glória. Às vezes nós não entendemos como é que Deus vai levar a glória em certas situações, mas isso é diferente de dizer que Ele é injusto. Você pode dizer: eu não entendo como é que no final Deus vai receber glória numa situação de uma menininha sendo estuprada pelo seu pai. Eu às vezes também não sei, mas eu sei que Ele é justo, que Ele é verdadeiro e que Ele é bom, e que no fim Ele vai receber a glória, até mesmo da miséria humana. E é assim que Ele age, e é por isso que Ele faz o que Ele faz. Como Ele diz aqui, que Ele fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros, nas gerações seguintes e na eternidade afora, a suprema riqueza da sua graça. Deus quer mostrar para as próximas gerações e por toda a eternidade quão rica é a sua graça em perdoar pecadores como vocês e como eu. E é por isso que todo esse enredo aconteceu desde o dia em que Ele criou o homem e o colocou no paraíso e o submeteu a um teste. Todo esse enredo tinha como alvo final isso aqui: mostrar como Ele é bom e gracioso num universo que está para vir, onde o pecado não será mais possível. É nisso que está toda a beleza para mim desse trama, porque as pessoas às vezes pensam que o novo céu e a nova terra, não é, que está para chegar, vai ser mais ou menos a restauração do paraíso. Claro que não. O paraíso não seria um retrocesso, não é? A gente voltar para o paraíso. Sabe por quê? No paraíso não tinha pecado, mas podia ter. Adão podia pecar, o pecado sempre era uma possibilidade, mas no reino que está para vir não haverá mais essa possibilidade, porque o pecado já foi derrotado. Para que isso acontecesse, era preciso todo esse trama, todo esse enredo do pecado entrar no mundo, a raça cair, Cristo vir e morrer para assegurar um novo céu, nova terra, um novo paraíso, onde não pode haver mais pecado, nunca mais. Por isso Paulo, quando termina a carta, capítulo 8 da carta aos Efésios, ele diz, aliás o capítulo 11, ele diz: "Ô profundidade da riqueza, quem pôde conhecer a mente do Senhor?" Ele quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E como é que isso vai ficar demonstrado? Paulo responde no verso 8: "Porque pela graça sois salvos." Como é que vai ficar claro que Deus é gracioso? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E aqui ele diz de que maneira essa salvação nos alcança. A fé é a mão que se estende para receber gratuitamente esse perdão, essa misericórdia, e até esse erguer dessa mão é dom de Deus.
pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O isso aqui se refere ao antecedente, a fé. Essa fé não vem de vocês, é um dom de Deus. Dom é uma dádiva, é um presente que Deus dá. A fé para crer nisso e receber isso é um dom de Deus, porque mortos não podem crer. Deus dá a fé como um dom para que você creia, e só poderá crer aquele que receber o dom. E você pergunta, mas então Deus não é injusto? Não, porque Ele não tem que dar esse dom a ninguém. Seria injusto se todos vocês merecessem. Se todos vocês merecessem um dom da fé e Deus só desse a 3, 4, 10, ele seria injusto, mas nenhum merece. Quem é que pode reclamar que Deus está sendo injusto? Ele não está tirando o direito de ninguém. Por isso a fé não é de todos. E você diz, mas como é que eu fico nessa situação? Eu quero crer, eu quero ser salvo, eu quero perdão. Eu acho que só o fato de que você está clamando por isso já é uma prova de que Deus está trabalhando no seu coração. Venha então. Porque muita gente não quer nem saber disso, não está nem interessada nisso. Mas se no seu coração você diz, Deus, e se eu não for um desses? Deus, e se eu não tiver fé? Deus, e se eu não for perdoado? Eu penso que apenas aqueles que Deus vem trabalhando no coração é que vão sentir esse tipo de pensamento, ou ter esse tipo de atitude. E se você no seu coração está com essas dúvidas e esses questionamentos, venha. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A fé é um dom precioso de Deus, mas ao mesmo tempo Ele diz, venha. Se você tem sede, venha. Se você tem fome, venha. Creia em mim. As conclusões que Paulo chega. Verso 8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse de você, de uma atitude sua, o mínimo que fosse, você podia se gloriar. Gloriar significa você poderia tomar algum crédito. Imagina o céu, você lá batendo no peito e dizendo, eu estou aqui porque eu criei, como se crer fosse uma virtude sua, uma decisão sua. Estou aqui porque eu criei, porque eu recebi, porque eu aceitei. Você estaria levando crédito por alguma coisa que Deus fez, e Deus não vai dividir o crédito com ninguém, porque, como eu disse, Ele é Deus, Ele faz tudo para a glória dEle, Ele não vai admitir concorrência. Ele não vai admitir concorrência. Portanto, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Pois somos, verso 10, feitura dele. A palavra feitura no grego, poema, eu não sei se Paulo usou essa palavra intencionalmente, era uma palavra muito comum. Ele podia ter usado outra palavra aqui, mas ele usou exatamente a palavra de onde vem a nossa palavra em português, poema, uma poesia, uma composição artística, bonita, que impressiona, que emociona, que é gostoso de ouvir, um poema. Somos uma obra de arte de Deus, por assim dizer, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Duas coisas aqui. Primeiro, Paulo quer deixar claro de que mesmo que a salvação não é pelas obras, isso não quer dizer que os salvos não vão fazer boas obras, porque nós somos salvos para as boas obras, como ele diz aqui, nós somos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, eu acho que está muito claro, mas elas são o resultado da salvação.
O que é que nós vamos fazer aqui nesse mundo, uma vez que nós somos salvos pela graça? Vamos praticar as boas obras. Que são as boas obras? Ora, são aquelas ordenadas por Deus. E onde é que eu vou encontrá-las? A Escritura está cheia delas. Está cheia delas. Você pode começar com os 10 mandamentos. Amar o seu próximo, zelar pelo nome dele, cuidar da saúde dele, preservar a vida dele, zelar pelo casamento do seu próximo. Você faz isso não cobiçando a mulher dele ou o marido dela, zelando pelo nome dele. Você faz isso não difamando ou caluniando. Você pode ajudar os necessitados. Tem tanta coisa que a Bíblia descreve como boas obras, mas nós vamos nos engajar nelas como resultado inevitável de quem foi salvo pela graça. Essa é a primeira coisa que Paulo diz aqui. A segunda é para não deixar a menor dúvida de que a glória de Deus. Ele disse que Deus preparou inclusive estas obras. Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Até as boas obras que nós fazemos, nós não podemos tomar o crédito para nós. Nós não podemos tomar o crédito para nós da salvação, e nem depois de salvos das coisas que nós fazemos, porque até isso é tudo pela graça de Deus. Queridos, que conclusões nós tiramos aqui? Nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, que aqueles que nos ensinaram desde os tempos bíblicos que a salvação é um dom de Deus, e essa é uma longa tradição histórica que começa com os pais da igreja, que vem por Agostinho, passa por João Calvino, os puritanos, e chega aos nossos dias. Nós chamamos do cristianismo histórico, e depois do século XVI, o cristianismo reformado. Nós cremos que essa é a posição mais correta, ou seja, que nós somos totalmente depravados, pecadores, indignos, e a salvação é pela graça, é um dom de Deus, não é qualquer merecimento nosso. Mas dito isso, nós temos que nos lembrar que isso não significa que nós temos que ficar parados, uma vez que somos salvos, mas servir a esse Deus pela prática das boas obras.